Quando eu me formei, eu lembro que eu passei quase 6 meses, talvez algo assim, com a sala alugada e a agenda praticamente vazia, né? Eu tinha o diploma, eu tinha muita sede de ajudar pessoas, eu era uma pessoa muito dedicada, sempre fui, mas tudo isso não se refletiu em pacientes. Essa é uma temática que, vez ou outra, eu trago aqui pro canal, porque eu sei que é uma coisa que muitos de vocês enfrentam, né? Diferentemente do que muitos podem pensar ou dizer, conhecimento técnico não é certeza de que você vai ter bons rendimentos no consultório. Obviamente que o conhecimento técnico é sim muito importante, não dá para você ser um profissional de excelência sem estudar, sem se capacitar, sem ler livros, mas, poxa, tem muita gente que acha que é sobre isso, ter conhecimento técnico, que é sobre estudar um pouco mais, e não é, porque o que eu sempre defendo aqui é que psicólogos clínicos são também empresários, são também profissionais que precisam de uma estrutura de negócio, né? Então, se você clicou nesse vídeo, eu quero que você entenda isso de cara, assim. Só que eu também não vim aqui para te consolar e te deixar do mesmo jeito, né? Eu vim te dizer isso, que existe um caminho, que ele é bem mais concreto do que parece às vezes. E nos próximos 10, 15 minutos eu vou te mostrar esse caminho na ordem que eu entendo ser a mais correta. Para a maioria dos recém-formados que eu acompanho, tem dado certo. Se você seguir essa ordem, eu acredito que você vai ser bem feliz na implantação do seu negócio. Então vamos lá. Então deixa eu te descrever uma cena e você depois me diz se você se identifica ou não. Você se formou, aí criou um perfil no Instagram, ou sei lá, no LinkedIn, aí postou um carrossel, uma imagem bonitinha nos seus perfis sobre ansiedade ou sobre autoestima e ficou esperando o teu primeiro paciente cair. E aí passaram 3 semanas, deu, sei lá, uma dúzia de curtidas e no total 0 agendamentos, né? Aí bateu aquela conclusão amarga de que hoje em dia só cresce quem dança e quem apela, né? Quem faz algum tipo de coisa muito extravagante nas redes sociais. O problema é que você misturou duas coisas que funcionam de formas diferentes. Existe demanda que já existe e existe demanda que precisa ser criada. Isso é um ponto, assim, fundamental de você entender. Quando alguém abre o celular e digita psicólogo perto de mim, por exemplo, ou psicólogo especialista em ansiedade na minha cidade, essa pessoa ela já decidiu que quer fazer terapia, beleza? Ela só tá procurando a pessoa certa para atendê-la. Isso é demanda que já existe, né? É a coisa mais barata, digamos assim, e mais rápida de capturar. Agora, quando você posta um conteúdo educativo sobre saúde mental, você está falando com alguém que ainda nem decidiu se vai ou não fazer terapia. Então você está criando uma demanda, você está psicoeducando para aumentar o nível de consciência dessa pessoa da importância do cuidado com saúde mental. E criar demanda funciona muito bem, tá? Eu construí uma boa parte da minha carreira em cima disso, mas leva muito tempo. Eu diria que dos 6 anos que eu produzo conteúdo aqui para o canal do YouTube, os 3 primeiros não foram rentáveis. Eu tinha que pagar a edição de vídeo porque eu nunca editei meus vídeos e ao mesmo tempo não vinha tantos pacientes assim. Por outro lado, a partir do 4º, 5º ano, aí foi uma bola de neve, assim. Hoje eu não consigo atender todo mundo que me procura justamente por causa disso, tá? Então, se você está começando agora e precisa de paciente para pagar a sala do mês que vem, a sua prioridade não deveria ser conteúdo, né? Por incrível que pareça. E pode até ser que eu esteja soando contraditório, né? Porque eu já falei várias e várias vezes sobre a importância da criação de conteúdo aqui no canal, mas a ideia que você precisa focar é capturar a demanda que já existe, né? Isso significa 4 frentes bem específicas. A primeira, e eu sei que sou um pouco glamurosa, é a sua rede social pessoal e acadêmica. Seus professores, os seus supervisores de estágio, seus colegas de turma que já estão atendendo. Então, o encaminhamento entre profissionais é, de longe, a maior fonte de pacientes nos primeiros 12 meses de clínica, e quase ninguém trabalha isso de forma mais ativa. Todo mundo meio que espera cair do céu ou investe somente em criação de conteúdo no Instagram. Quando eu falo que poucas pessoas trabalham isso de forma ativa, o que eu quero dizer? É mandar mensagem para o seu supervisor, dizendo que você abriu sua agenda, dizendo qual demanda você está focando, pedindo para ele passar alguém, se ele tiver em mente, quando a agenda dele encher, né? Isso não é pedir favor, tá? Isso é como o mercado funciona, basicamente, né? Segunda frente é o perfil da empresa no Google, né? Aquele quadrinho que aparece no mapa quando alguém precisa, e é gratuito, tá?
Eu sei que investir em tráfego pago requer dinheiro, mas criar o seu perfil no Google Minha Empresa, que antigamente a gente chamava de Google Meu Negócio, né, leva só uma tarde para você configurar, capta exatamente aquela pessoa que já decidiu procurar, sabe? Você não precisa gerar nível de consciência nela. 9 entre 10 recém-formados, vou chutar aqui, tá? Não é um número exato, mas é um número que eu tô supondo. Não vai ter isso configurado. Tá? E ficam brigando por alcance no Instagram. O Instagram já está saturado de profissionais, a verdade é essa. A terceira são as plataformas de agendamento e os diretórios profissionais, tá? Elas não vão sustentar sua carreira, eu já falei sobre isso aqui, mas elas são sempre melhor do que conveniar um plano de saúde, tá? E você não deve depender delas para sempre, mas no começo elas te colocam na frente de quem já está procurando, enquanto você vai construindo a sua imagem profissional por fora, paralelamente, beleza? E a quarta é uma rede que eu já falei aqui várias vezes de como é importante você ter, que é a rede com psiquiatras, nutricionistas, fonoaudiólogos, pediatras, escolas, empresas, né? Um psiquiatra que confia em você, ele vai encaminhar mais pacientes no mês do que 6 meses de postagem no Instagram, você pode ter certeza disso. Agora eu vou te falar da parte que quase ninguém toca aqui no YouTube. E eu acho que quase ninguém toca por um motivo muito simples. Aqueles profissionais que falam muito de marketing para psicólogo geralmente não atendem. E aquele profissional que atende geralmente não fala de marketing. Eu acho de verdade, assim, sem querer parecer soberbo, que esse é o meu diferencial. Porque eu estudo sobre marketing, mas eu atendo. E, tipo, atendo uma carga consideravelmente alta de pacientes toda semana. Além, é claro, de estar no mestrado, que eu acho que é importante também para você ter um pouco mais de profundidade acadêmica na hora de você se comunicar, né? A maioria dos profissionais não tem esse combo, assim, de profundidade acadêmica, conhecimento com marketing e experiência clínica. Como eu tenho, eu vou falar para vocês aonde que o paciente some de verdade, para vocês entenderem. Ele não some na captação, tá? Ele some na conversão. Você recebe a mensagem e perde a pessoa entre o primeiro oi e a primeira sessão que você vai marcar. E eu vou te explicar como é que esse processo realmente funciona, certo? Pensa comigo. Chega aquela mensagem no WhatsApp perguntando quanto você cobra. O que a maioria das pessoas faz? Responde seco. O valor da sessão, tanto, e manda. Aí a pessoa some e você conclui que o preço tá caro. Não necessariamente. Pode ser que sim, mas não necessariamente. O que aconteceu com aquela pessoa é que provavelmente ela tá com medo, ela tá envergonhada, ela tá sabendo nem como explicar o que ela sente. Ela recebeu de volta uma tabela de preço e nada mais. Ela não sentiu a confiança necessária, né, para investir na terapia dela. E esse é um problema capital, na minha opinião. Uma primeira resposta que funciona tem coisas dentro dela, digamos assim. Um cumprimento com o seu nome, a sua formação, o que você trabalha, como você trabalha, uma pergunta breve sobre o que aquela pessoa está buscando. Tudo isso já é o começo do vínculo terapêutico. E aí, quando você vai gerando, né, esse espaço de tranquilidade, digamos, você solta a informação prática de valor, horário e formato. Sempre nessa ordem, sabe? Parece um detalhe muito bobo, mas a diferença de conversão entre uma resposta assim e uma resposta mais pragmática, mais seca, mais objetiva, é absurda. Outra coisa é o tempo de resposta. Se você demora muito para responder o seu paciente ou aquela pessoa que está interessada em ser seu paciente, é provável que ele já consiga uma resposta com outro profissional. E muitas vezes ele está desesperado para ser respondido, para receber atenção e para marcar uma consulta. Uma outra coisa muito importante é a questão da anamnese. Quando um paciente marca a primeira consulta, é muito importante você colher informações sobre ele, mas não fazer uma espécie de inquérito policial, sabe? Uma entrevista em que você só sai perguntando coisas. Não, é importante você acolher ele. Até porque dificilmente uma anamnese vai ficar 100% completa na primeira consulta. É importante você balancear entre colher informações e deixar o seu paciente à vontade para conversar com você. Sentir que ele está sendo ouvido, né? E, claro, desde o primeiro contato com o paciente, eu acho importante estabelecer o contrato terapêutico, a política de falta, de remarcação, tudo isso combinado, né? Eu sei que essa parte de contrato terapêutico soa um pouco burocrática, mas isso é o que vai resguardar você e o seu paciente de problemas futuros no acompanhamento terapêutico. Até aqui a gente viu aquilo que resolve no curto prazo, para você marcar os seus primeiros pacientes e conseguir fechar os primeiros atendimentos. Mas o que faz você chegar, digamos assim, no terceiro ano com uma agenda estável é outra coisa. São basicamente 3 pontos. O primeiro é o nicho. Eu sei que essa palavra meio que se tornou uma obsessão no meio do digital, né? E eu quero tirar um certo peso das suas costas. Nicho não é um casamento, mas na verdade é uma hipótese de trabalho
pautado em duas coisas: aquilo que você acredita que pode dar conta de estudar, se capacitar e de buscar informação continuamente para atender, e aquilo que já existe à sua volta. Porque não adianta nada, por exemplo, eu querer, sei lá, nichar o meu conteúdo e o meu estudo para atender pacientes com transtorno de personalidade esquizoide, se isso representa uma parcela muito minúscula da população, entendeu? Então, talvez fosse melhor eu me especializar em transtornos de personalidade no geral, ou atender em transtornos de humor, que eu tenho mais acesso a pessoas com esse tipo de dificuldade psicológica, né? Então, você tem que escolher uma demanda que faça sentido para você e que, ao mesmo tempo, exista, né, procura para aquele tipo de atendimento. E aí, se depois você perceber, depois, sei lá, de um ano, você perceber que não faz sentido, você pode ajustar e pode mudar. Não tem problema nenhum em relação a isso. O que não dá certo é ficar falando sobre tudo o tempo todo nas redes sociais. Isso, de fato, não dá certo, não funciona e te descredibiliza, ao contrário do que muita gente pode pensar. Mas, de fato, você não precisa paralisar ao tentar escolher um nicho que depois você pode adaptar, beleza? Segundo ponto é supervisão. E aqui eu preciso ser bem direto com você sobre uma coisa desconfortável. Boa parte do que você chama de problema de divulgação é, na verdade, insegurança clínica. Quem não confia na própria capacidade terapêutica não vai saber transmitir uma boa psicoeducação, não vai saber gerar uma comunicação que gere nas pessoas uma percepção de valor, vai hesitar na hora de falar sobre o próprio modo de trabalho, sobre o preço, enfim. Então tudo isso pode ser trabalhado numa supervisão que não seja focada única e exclusivamente na parte clínica, parte técnica, mas também uma espécie de gestão de carreira. E terceiro ponto é a questão da rotina. E isso talvez seja o ponto mais importante desse vídeo inteiro. Captação sem rotina acaba virando um ciclo de desespero. Mês ruim, você entra em pânico, enquanto que mês bom, você aumenta demais teu custo de vida. Então você tem que ter horas do seu dia para marcação de agenda. Você tem que conseguir de fato enxergar o teu dia como horas limitadas que você vai ter para conseguir atender e para organizar seu consultório. E é uma coisa assim que pouca gente se atenta, né? Mas acaba que é isso que separa quem estabiliza o seu consultório de quem fica 4 anos recomeçando o tempo todo. E é por isso que eu acho que faz muito sentido a gente investir em algumas ferramentas, sabe? Que vão economizar nosso tempo, que vão fazer a gente focar mais em estudar um caso, em preparar o que a gente vai fazer na consulta, do que ficar anotando coisas, sabe? Além do que, a gente precisa muitas vezes se dedicar mais em escutar o nosso paciente se a gente quiser de fato, né, passar uma ideia de que nós somos empáticos e de que nós estamos exercendo uma espécie de escuta ativa, né, uma escuta de verdade. Então, eu acho que existe uma ferramenta que eu tenho gostado muito, sabe, que eu tenho utilizado e que tem feito muito sentido para mim, que é o Noa Notes, porque a maior dificuldade é justamente escutar de verdade enquanto você anota a sua consulta, né, porque você escreve e escuta disputando o mesmo recurso que é a sua atenção. Quando você tem 2, 3, 4 pacientes, você compensa isso na marra, você escreve tudo à noite e vai sobrevivendo como dá. O problema aparece quando a sua agenda enche, e aí você acumula evoluções atrasadas, escreve de memória no fim de semana, e o registro vai perdendo qualidade justamente quando você precisaria, digamos, prestar mais atenção na qualidade das anotações e evolução no prontuário. E aí o Noa Notes, ele aparece justamente para sanar essa dificuldade, porque ele registra o atendimento e devolve uma anotação estruturada por campo no formato da psicologia. Motivo da consulta, histórico, fatores de risco, testes e escalas, exames do estado mental. E aí depois você vai lá, só abre, lê, edita da sua maneira e assina. Mas o registro acaba continuando sendo seu, né? Então tem demonstração gratuita no link da descrição. E lembrando, claro, né, pessoal, que se for testar, você precisa do consentimento escrito do paciente, isso é obrigatório. E leia a política de tratamento de dados antes de contratar. Enfim, voltando. Quando a gente pensa na questão da publicidade da psicologia, a gente tem que lembrar que existe regra, né? Você não pode prometer resultado, você não pode usar o depoimento do teu paciente, você não pode fazer sensacionalismo em cima do sofrimento alheio. E o atendimento online, ele precisa ser
tão bem feito quanto o atendimento no consultório. Isso não é mero detalhe, tá? É o que separa você de quem está vendendo cura de ansiedade em 30 dias na internet. E sim, existem pessoas fazendo isso, infelizmente. E sobre o preço, eu já falei inúmeras vezes aqui que a minha posição é muito clara. Cobrar abaixo do mercado, no começo, pode até ser legítimo. Você está comprando experiência com desconto, né? E isso, na minha opinião, é bem razoável e bem honesto também. Mas precisa ter critério e precisa ter prazo, né? Você tem que definir agora quando e quanto você vai reajustar após um certo período de experiência. Ah, Pedro, beleza, vou seguir tudo que você falou. Em quanto tempo eu vou ter a agenda cheia? Isso varia muito, tá? Eu não acho que a agenda vai encher em 30 dias. Eu não vou te dar um número de mercado, porque não existe uma estatística confiável sobre isso, tá? E, poxa, eu não gosto de ficar inventando dado, mas pelo que eu vejo, acompanhando psicólogos no método Prosper, que estão ali no início de carreira, quem trabalha com método vai levar alguns meses, no máximo um ano. E quem trabalha sem pode levar a carreira toda e não conseguir viver bem da psicologia. Então, se você chegou até aqui, você deve ter percebido que sim, existem certas estratégias pontuais que às vezes são extremamente importantes para definir o sucesso do seu trabalho, e é por isso que eu criei o método Prosper, para ensinar pessoas inexperientes, pessoas que têm muitas dúvidas sobre como organizar a carreira, sobre como conseguir realmente estruturar um negócio, a fazer isso com um caminho das pedras, passo a passo. Então, se você tiver interesse em conhecer mais do método Prosper, clica no link que vai estar no comentário fixado e conheça todo esse serviço que eu estou ofertando por um preço bastante acessível para psicólogos inexperientes ou recém-formados. Compartilha também aí nos comentários em que fase da carreira você está agora, se você está começando, se você está há meses tentando, ou se você já tem uma agenda e quer estabilizar. Enfim, eu vou ler e responder todos os comentários de vocês, tá? E não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.